essa palavra, não tenho entendido ainda o propósito que Deus estava colocando essa palavra em meu coração. Eu quero compartilhar com você, agradecendo a Deus pela vitória alcançada, né? Pela bênção recebida. Então vamos meditar aqui na palavra, Mateus capítulo 5. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, né? Está escrito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, fala aos nossos corações. Desejo, Senhor, que tu ministre as nossas vidas a palavra rema capaz de provocar mudança em nosso comportamento. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Essa mensagem começa nos fazendo uma pergunta: é possível vivermos à altura desses padrões? Os padrões de exigência, de santidade para os cidadãos do reino de Deus são altíssimos. O padrão de exigência é altíssimo. O que Jesus exigiu para aqueles que fazem parte do reino de Deus é altíssimo. Se você puder acompanhar comigo, Salmo 15, lá fala sobre o verdadeiro cidadão do reino dos céus. Jesus está falando desse sermão do monte baseado nesse salmo. Jesus sempre falava com base nas escrituras. As escrituras que tinha naquela época eram o Antigo Testamento. Então, se você puder acompanhar comigo, ele diz aqui claramente sobre o cidadão dos céus. É um salmo de Davi. Davi era o rei. Então Davi sabia exatamente o que ele estava falando sobre como deve viver o cidadão. Então ele diz assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo, seja na casa de Deus? Quem há de morar no seu santo monte? Qualquer pessoa? Qualquer um vai entrar no céu? Seria mais ou menos essa pergunta. E ele responde: o que vive com integridade, o que é íntegro, é aquele que não falta nada, é aquele que é completo, e é aquele que é perfeito. Íntegro tem a ver com perfeição. E pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha que o padrão que ele exige é um padrão de convivência. E ele diz no versículo 4, verso 4 de Salmo: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que julga com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, a juros,
e nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Irmãos, olha o que ele diz: quem assim procede não será jamais abalado. Então, muitas coisas têm abalado a estrutura da igreja de muitos cristãos nesses últimos dias. E por que tem sido, muitos cristãos têm sido abalados? Inclusive alguns têm largado a fé, têm saído da igreja, têm abandonado Jesus, têm voltado para o mundo, porque eles nunca se tornaram cidadãos dos céus. Eles nunca procuraram entrar nos padrões de exigências de Jesus para fazerem parte do reino dos céus. Então, irmãos, escute uma coisa: o reino dos céus, ele não vai começar quando você for arrebatado, quando você for para o céu. Escuta o que eu vou te falar, porque isso é um equívoco que muitos crentes têm na sua mente. Ele acha que quando o reino dos céus é quando ele for morar no céu. O reino dos céus já chegou, irmãos. Quando Jesus veio, ele veio trazer o reino dos céus, a cultura dos céus. Ele quis trazer para a terra, e ele trouxe para a terra um novo tempo. A mensagem que João pregava é: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. E quando ele pregava arrependei-vos, era arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus maus caminhos. E o que João Batista começou pregando antes que Jesus começasse o seu ministério e fosse batizado? Ele pregava a justiça, porque ele pregava o reino de Deus, porque ele pregava arrependimento. O que é que João pregava? Ele pregava o que Jesus sempre disse: o reino de Deus é tomado à força, e só toma posse dele os valentes. Significa, irmãos, que viver de acordo com esses padrões aqui são padrões de muita exigência. E você precisa se esforçar, porque a sua mentalidade, a minha mentalidade, é uma mentalidade adâmica, é uma mentalidade de pecado, é uma mentalidade de mal, é uma mentalidade de mundo. Jesus nunca teve dificuldades, Deus nunca teve dificuldade de tirar o povo do Egito, da mão de Faraó. As pragas e todos os sinais no Egito foram para mostrar àquele povo egípcio que eles não eram deuses, que Faraó não era Deus, que a vaca não era Deus, que a mosca não era Deus, que o rio não era Deus. Deus então mostrou o seu poder para eles. Deus mostrou que Ele tem o poder da morte, tem o poder da vida. Não foi para Israel, foi para os egípcios. Deus queria que eles se convertessem. Para o povo sair do Egito, para Deus foi fácil tirá-los. Mas 40 anos aquele povo permaneceu no deserto, e só 2 daqueles milhões de pessoas que saíram do Egito entraram na terra prometida. Não conseguiram entrar no descanso de Deus. A verdade é que eles nunca tiraram o Egito de dentro deles. Então, queridos, esta mensagem é uma mensagem para você refletir, porque assim, esse sermão aqui que eu acabei de ler, ele começa no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 7. É o sermão mais longo de Jesus, é chamado Sermão da Montanha. Em outras vezes é chamado as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Mais do que feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, quando nós pegamos Gálatas, abre sua Bíblia, por favor, capítulo 5, no versículo 16, está dizendo que há uma guerra espiritual muito grande que acontece dentro de nós, uma guerra interna. O espírito contra a carne contra o espírito. E um é oposto ao outro. E ele diz assim, capítulo 5, versículo 16: digo, porém,
Andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita, luta, combate contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, não estáis debaixo de lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e quais são? É prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Preste atenção nessa última parte que eu vou ler. Ele diz que já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí a pessoa traduz esse versículo, que não herdará o reino de Deus quando você for para o céu. Não, o reino de Deus já está entre nós. A igreja não é o reino de Deus. Para você ter uma ideia, a igreja é uma agência do reino de Deus. A igreja é a porta de entrada para o reino de Deus. O que é reino? Um reino precisa de um rei. E quem é o rei desse reino? Jesus Cristo. Todo reino tem leis que regem esse reino. É o estatuto, é o governo, como os cidadãos devem viver. Então o reino de Deus tem leis. E eu preciso me submeter a essas leis. Todo reino também tem os seus súditos, que são os cidadãos, que são os que pertencem a esse reino. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que se você vem para o reino de Deus, você não pode seguir o outro rei, que é o diabo. O diabo é o rei desse mundo. O diabo é o rei desse século. E ele tem as suas leis lá também. A verdade é que não tem lei nenhuma. A porta é larga, o caminho é espaçoso. Lá você mata, lá você prostitui, lá você destrói, lá você odeia, e fica por isso mesmo. E ele, quanto mais desordem, melhor. Mas no reino de Deus não, queridos. O reino de Deus, quando chega em nós, chega também o governo. E quando chega o governo, chega a lei. Quando chega a lei, chega a ordem. São poucos que têm vindo a EBD, mas na EBD, eu trabalho muito isso nessa revista que eu escrevi. Em 2013, eu passei o tempo todo escrevendo sobre o princípio de autoridade. Porque o reino de Deus é dirigido por princípios. Deus governa o mundo através de leis. Leis físicas, leis morais, leis cerimoniais, leis civis. Quando Israel saiu do Egito, Deus deu para eles leis. Agora você imagina, no deserto não havia vasos sanitários. Até nisso Deus falou, cada um de vocês, quando saírem para fazer as suas necessidades fisiológicas, leve uma casinha com vocês. Está na Bíblia. E quando vocês fizerem a sua necessidade, trate de enterrar. Deus fala sobre isso. E não só isso. Deus diz para eles, não pode ser em qualquer lugar, para que vocês não se contaminem. Porque você imagina se cada um tivesse lei e cada um fosse fazendo o que quiser. Sabe o que vai acontecer? Você pensa na festa do outro, pega o velho do outro, pega. E se der uma pandemia, amados, você vê a pandemia do coronavírus que está no mundo. E os homens não conseguem controlar. Agora imagine, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, irmãos vivendo num cercado de tenda. Como Deus cuidava desse povo? Até as leis, até as leis de cerimoniões, de limpeza, a palavra de Deus dava para Moisés. Moisés foi o maior legislador que existiu. Isso que nós precisamos entender, irmãos. A igreja não é o reino de Deus, mas é uma agência do reino de Deus. E na agência do reino de Deus tem princípios.
é um cidadão dos céus. Você precisa aprender a submeter a essas leis. Eu não posso viver mais de acordo com meus padrões. Eu não posso viver de acordo com o que eu acho certo. Eu não posso viver de acordo com o que eu li, eu estudei, eu aprendi. Não, amados, existe uma Constituição. Aonde estão as nossas leis? É a palavra de Deus. Você e eu temos que andar de acordo com esse livro. A Constituição desse reino não é o que está dizendo o LGBT. A Constituição do reino de Deus não é as leis que estão ditando em Brasília. O que estão dizendo no reino de Deus não são aquilo que está dizendo nas leis orgânicas do município de Seropédica. As nossas leis estão estabelecidas na palavra de Deus. Eu sou um cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, eu procuro viver esse caminho como a lei me determina. Então, a Bíblia traz outros conselhos. Você pode ler comigo agora, primeiro, de Coríntios, capítulo 6. Né? Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outra, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha a posição que o Senhor nos coloca, irmãos. Nós vamos atingir um padrão que nós se tornaremos juízes. Não é quanto tem que estudar o juiz, quanto tempo tem que estudar a juíza. Nós vamos julgar. Nós temos um poder de julgamento. Ou não sabeis, versículo 2, ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, irmãos, a igreja, ela faz parte do reino de Deus, e no reino de Deus tem as suas leis morais, físicas, leis espirituais, cerimoniais, civis. E vocês mesmos têm que ser capazes de conhecer essas leis, para que quando houver litígio, um problema entre vocês mesmos, vocês não precisam ir num tribunal da terra, não precisa ir num juiz que não é cristão. Vocês mesmos têm que ser capazes de julgar entre vocês. Só que o problema, irmãos, é que muitos irmãos não têm esse senso de julgamento. O que precisa, né? A gente aprendendo na IFOM, aprendeu o que um juiz tem que ser. Primeira coisa, imparcial. Então, para eu te julgar, eu tenho que ouvir os dois lados. Eu vejo de vez em quando o pastor Silas Malafaia e outros pastores se defendendo, incrivelmente, irmãos, tudo que se coloca na internet, as pessoas acreditam. Tudo. Eu temo que um dia alguém fale algo a meu respeito e você vê, o apóstolo não era tão santo quanto parecia. Porque você não tem o mínimo de pensamento para julgar. Conheço esse pastor há tanto tempo. Essa pastora que está aqui, ó, aceitou Jesus comigo, lá em Santo André. Levei uns 4 anos para batizar, porque ela não queria batizar, não queria batizar, não queria batizar. Uma luta. Mas nós fomos com paciência, e até que ela chegou o dia do batismo dela. Também choveu de cima e choveu de baixo.
só para ela poder ver. Hoje está firme lá na igreja. Mas vou te falar um negócio. Eu peguei um pastor daqui do Rio, que eu não estava dando conta de pastorear a igreja daqui e a igreja lá de Santo André. Então, só para você ter uma ideia de como é que era a minha vida, eu fazia culto domingo de manhã em Santo André e terminava o culto, pegava o carro da minha esposa, que era um Golzinho 2001, a gás, e vinha sentado. Chegava aqui 5, 6 da tarde, era conta de tomar um banho e começar a dirigir o culto na varanda. E aí, quando era segunda-feira, eu tinha dentista, eu estava na época tratando os dentes, aparelho, tudo, tinha muita dor de cabeça. Segunda-feira eu estava de volta lá. Terça-feira eu estava de volta para dirigir o culto de libertação aqui. E fazia programa de rádio até quinta-feira. Quando era sexta-feira, eu subia para dirigir o culto de libertação em Santo André. E fazia culto lá em Santo André. Ficava sexta, sábado, domingo com a minha esposa. O único dia que eu tinha que ficar com ela era sábado. Quando não tinha visitas, quando não tinha irmãos para fazer, ou casamento, ou aniversário de 15 anos, porque a pessoa não tem, se você diz que você não vai. Você não pode se cansar. Você tem que ser de ferro. Entendeu? Você não pode ser humano. O pastor não pode ser humano. E as pessoas não entendem, amados. Sabe o que acontece? Vocês precisam aprender a defender sua liderança. Você precisa falar, não, meu pastor não é isso não. Não, porque todo pastor é tudo igual. Não, você fala, o meu não é. Alto lá, o meu não é. O meu é homem de Deus. Os meus pastores é homem de Deus. Uma mulher, uma vez que era membro aqui da igreja, estava dizendo assim: todos os pastores daqui é mentiroso. E um monte de gente saiu da igreja porque acreditou que todos os pastores da igreja eram mentirosos. Se você tem, irmãos, mente para você passar pela peneira do filtro, você não tem? Não é? Você vê um ataque terrível que eu sofri esses dias. Foi o Adelante que me mandou. O cara pegou a minha foto, colocou no Face e colocou lá assim: o canalha que destruiu a minha vida. Hoje, se eu tomo remédio, eu xingo um monte de palavrão. De vez em quando tem um que manda para mim. Aí eu falo assim: irmão, deixa para lá, irmão. Não, você não vai fazer, não vou fazer nada. Isso aí eu tenho que entregar a justiça de Deus. Porque se o cara fosse homem mesmo, ele chamava de canalha olhando na minha cara. Canalha que escreve lá no Facebook, irmão, na internet, isso é homem. Porque homem que homem fala olhando no olho do outro. Para ganhar um soco no olho do homem. Senhor, já fugi do padrão, me perdoa. Mas irrita mais. Aí, por que eu estou pregando essa mensagem? Irmão, depois você pega essa mensagem lá, você fala assim, tá vendo? Ah lá, é canalha mesmo. Você está comigo há quantos anos? Agora vem ouvir a história desse cara. Vem ouvir. Está aqui a pastora me desmentir, trouxe para cá para a igreja. Trabalhava carregando lixo, pegando lixo. Alguma coisa errada com a profissão de lixo? Não. Dali consegui emprego para ele para trabalhar como maqueiro na prefeitura. Da prefeitura foi parar num outro trabalho, lá em Santo André. Aí chega lá, o cara arruma uma mulher em Pernambuco. A mulher não quer ficar com ele, eu sou culpado da vida dele. O cara não era eu que destruiu a família dele. No mínimo, quando alguns membros chegaram para mim e falaram assim: o que estão dizendo do seu coração? Presta atenção. Eu não me importo com o que ele está falando a meu respeito. Eu me importo com o que você acha a meu respeito. O que ele está falando? Estou nem aí. Agora você. Você que congrega comigo, você vai dizer. Então, queridos, é uma coisa que você precisa começar a entender em relação ao reino de Deus. Existe guerra. Então não me importa. Nós fomos chamados para ser apedrejados mesmo, injustiçados, injuriados. Todos vocês vão passar por isso.
Eu vou passar, não estou imune. Nas redes sociais você escreve o que você quiser, irmãos. Agora vamos lá. Outra coisa que você tem que dizer é o seguinte: bom, quantos? Então aqui tem um dizendo que ele destruiu. Quando você pega uma mensagem dessa, você deve colocar lá embaixo assim: a minha não destruiu, pelo contrário, a minha e mais uma infinidade de gente que fez meu casamento, me honrou, me abençoou. Como é que você desfaz uma mentira, irmão? Usando a verdade. Você desfaz uma mentira usando a verdade. A mentira só prevalece quando a verdade não aparece. Quando a verdade aparece, você diz assim: a mentira tem que ir embora. Você já ouviu o ditado que a mentira tem perna curta e tem medo? Tem hora, irmãos, que você fica numa situação que você não tem como se defender. E agora? A palavra sua contra do outro. Quem não viveu, não conviveu. Por isso que aqui na igreja, o tempo eu sou pastor aqui há 15 anos. Eu quero saber de vocês qual dia eu fiz qualquer julgamento quando alguém veio, falou algo de uma pessoa e eu tomei decisão unilateral. Nunca. Eu sempre ouvi os dois lados. Eu sempre fui imparcial. Sempre fui imparcial com a minha esposa. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Então o que você precisa entender? Que esse é o padrão do reino de Deus. Você está me entendendo, amados? Assim, você não pode fazer parte de uma igreja que não defende a sua igreja. Não defende o seu povo. As pessoas não podem falar da sua igreja, você não tem uma defesa para ela. Porque dê o dinheiro dessa igreja. Não estou dizendo que isso está acontecendo, não. Estou dando um exemplo. Aonde vai o dinheiro dessa igreja? Vai o dinheiro da nossa igreja? Tem igreja em Pernambuco, tem igreja em Ceará, tem igreja em Missões. Sabe, ele está construindo uma distância fatal, o dinheiro está tudo lá. Eu poderia ter mais conforto aqui, poderia, mas vários jovens foram abençoados esse fim de semana, porque a gente tem um próprio lugar para fazer. Sabe quantos já passaram pelo encontro com Deus, irmãos? Você sabe quantas pessoas já foram transformadas? Você sabe quantas pessoas fizeram oficina da alma e foram libertos? Você sabe quantos líderes, quantos pastores, obreiros nós já levantamos? Então, você não pode dar ouvido ao que Satanás quer te dizer. Você precisa levantar a sua cabeça e falar assim: deixa eu dar a mão aos meus pastores, deixa eu dar a mão à minha igreja e vamos juntos construir. Porque, irmãos, é água mole e pedra dura. Você pode estar muito firme, mas não vem hoje faz uma sementezinha. Hoje uma sementezinha do mal, amanhã outra sementezinha do mal. Daqui a pouco você está acreditando nas mentiras. Porque é assim que o diabo trabalha. Você vê, eu preguei contra o adultério aqui, cheguei firme com quem tinha compartilhado e comunicado uma verdade de um pecado. Aí, 3 dias depois, eu recebi a ligação do cara bravo. Foi, pode dizer para ele, pode vir quente, eu sei que tem gente que fala mesmo fofoqueiro. Mas ó, pode vir quente que eu estou fervendo. E o cara vem quente mesmo. O cara vem quente. Essa pregou sobre mim lá. Preguei e prego de novo. Toda vez que for preciso, eu prego. Eu estou aqui para defender o rebanho. Essa eu estava pensando que está todo mundo com o senhor. 3 membros eles falaram para mim, falei assim: esses 3 membros para mim, para lá, não estou nem aí para isso. Pode falar o que quiser. O que eu prego aqui, eu vou pregar lá fora. Né? O que eu falo para você, eu falo no altar. Então, irmãos, escute. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você crescer. Está na hora de largar de ser menino. Inconstante, agitado, levado por todo vento, igual a doutrina. Você acha que todo mundo que está aqui dentro é trigo? Todo mundo é ovelha? Não! Você acha que todo mundo está aqui interessado no crescimento da igreja? Não! Não se engane, amados. O semeador saiu a semear boa semente, mas enquanto ele dormia, e não tem como, tem hora que a gente cansa de você dormir um pouquinho. Veio o inimigo e semeou uma má semente. E aí o discípulo perguntou: você quer que a gente arranca
o joio? Disse, não, deixa crescer junto. Maniqueísmo, separar preto de branco, certo de errado, não é função de vocês. Quando chegar o dia, os anjos recolherão o trigo do celeiro e colocará o joio para ser queimado. Então esse trabalho não é meu, não é seu. Nós vamos conviver com bodes e vamos conviver com ovelhas. Nós vamos conviver com joio e nós vamos conviver com trigo. Amém, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando sobre os padrões do reino de Deus? Isso são as exigências, os padrões do reino de Deus são exigências altíssimas. Exigências que o próprio Jesus fez. Ainda se você está com a Bíblia aberta em Gálatas, eu quero mostrar outra parte. Os que tais coisas praticam esses pecados que eu acabei de ler, ele diz, não herdarão o reino de Deus. Agora, já no versículo, Não, aí eu estou, desculpe, por favor, 1 Coríntios, Gálatas, no capítulo 5, ele fala assim, não, é capítulo 6, desculpe, amados. Aí no versículo 5 ele diz, para a vergonha vou digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Só o existir, Só o fato de ter separações entre vocês já está errado. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos, de novo, não herdarão o reino de Deus? Então, por que eu estou lendo esses textos? Porque tem gente que acha que faz parte do reino de Deus e não faz, você faz parte da igreja, mas não do reino de Deus. Irmão, isso é muito sério para ensinar. Não pense que porque você faz parte da igreja, você faz parte do reino de Deus. Eu estou explicando para você que a igreja, ela é uma agência do reino de Deus, mas para pertencer ao reino de Deus, ou seja, o governo de Deus está debaixo do reino de Deus, tem que submeter às leis desse reino. Eu não posso querer só os benefícios desse reino. Eu preciso cumprir as leis desse reino. E você pensa que o reino de Deus é o reino dos céus, é como você for morar no céu? Não, irmãos. O reino de Deus já está entre nós. Nós já somos parte do reino de Deus. Nós já somos um povo, irmãos, odiado pelo mundo, porque a nossa cultura é outra. Reino contra reino, que Jesus disse que haveria no fim do mundo é o que? Você acha que é só nação contra nação? Está bem claro lá, nação contra nação e reino contra reino. É o reino das trevas contra o reino da luz. É o reino de Deus contra o reino do mundo. Já está aí esse reino. A Bíblia diz que nós somos odiados. Infelizmente, meu amigo, pode ser seu filho, pode ser sua filha, você ama, está fora dos padrões de Deus, está fora dos padrões de Deus. Ele pertence a um reino e você é outro. Então você não pode defender as coisas erradas porque é seu filho. Você não pode defender as coisas erradas porque é seu marido. Não, amados. Meu filho, eu te amo muito, mas homossexualismo é pecado. Minha filha, eu te amo muito, mas lesbianismo é pecado. Meu filho, eu amo muito, mas Deus não preparou o divórcio. Eu não tenho que aprovar e ser a favor do divórcio. Minha filha, eu te amo muito, mas se você quiser abortar, olha, as consequências para isso sobre você. Não, mas a vida é minha. Eu vou abortar porque a criança que está aqui é fruto de um estupro. Eu não sei nem quem é o pai. Não pode abortar, não pode tirar a vida. Deus é contra. Você está entendendo, amados? O que o reino de Deus exige? Então, meu filho resolveu beber, traz bebida para dentro de casa, cachaça, mulherada. Não, eu prefiro que ela e que ele transe aqui dentro de casa do que na rua. É mesmo? Que reino você pertence? Reino do mundo.
Porque se for o reino de Deus, você vai ser odiado até pelos da sua própria casa. Escuta o que eu estou te falando. Não vou mais na casa do meu pai. Não vou mais na casa da minha mãe. Não importa. Você continua sendo meu filho, continua sendo minha filha. Mas aqui, o reino de Deus chegou. Você está me entendendo? É isso que faz com que nós sejamos diferentes. Então, nós não podemos ser um grupo, irmãos, que a gente começa a aceitar as coisas, né? A gente começa a aceitar as coisas para ser aceito, para pertencer, não. Jesus disse que nós seríamos odiados. Ele disse assim, ó, se eu que sou lenho verde, fizeram comigo o que fizeram, que dirá que vocês são lenho seco. O que é lenho seco? O lenho seco quebra mais fácil. Irmão, se você pegar João 15, o tempo todo Jesus fala assim, vocês serão odiados por causa do meu nome. Você pensa que o mundo te ama, irmão? O mundo odeia a igreja. As pessoas nos odeiam. Hoje, muitas vezes, quando você diz que é cristão, a pessoa quer te matar. Mas a gente tem que permanecer firme. O reino de Deus já está dentro de mim. E desse reino eu não saio. Então, aqui de novo, ele fala assim, quem, né, leva o irmão a litígio, né, no julgamento, na justiça, né, o que ele está falando? Vamos dizer que você pega o irmão aqui na igreja que é pedreiro. Aí o pedreiro, né, fez a roupa para você, aí você não gostou, você vai lá e põe ele na justiça. Ele está falando que você tem que sofrer o dano. Mas você não pode levar o irmão na justiça. Porque se você levar na justiça, não, porque eu vendi um carro, o irmão me pagou. É mesmo, dentro do reino de Deus aqui, nós mesmos temos que julgar as coisas. Ele está dizendo assim, vou passar isso lá em casa. Vocês lavam a roupa de vocês dentro de casa. Não vai levar lá fora em tribunal, não. Porque quem pratica essas coisas não pertence ao reino de Deus. O reino de Deus tem as suas próprias leis. Você está me entendendo? Olha o que mais ele diz aqui. Ainda, no 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, e tem aqui, nem maldizentes. Está na mesma lista. Fala mal do irmão, você fala mal da outra irmã. Aqui eu vou assinar a lista aqui, ó. Você fala assim, graças a Deus, ladrão não sou, roubar não roubo, e quer saber, impuro também não sou, idólatra eu não sou, efeminado também não, nem sodomita, mas é maldizente. Fala mal dos outros. Está sabendo da última amiga. Você viu o que aconteceu com fulana? O bom, esse podia ser um versículo bíblico. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas não é um versículo bíblico. Essa raiva você pode ter. Não, irmão, não quero saber da vida do outro, não. Eu já tenho tanto problema. Ainda vou saber da vida dos outros. Vou falar assim, o apóstolo demorou vir, quando ele vem, prega isso. É isso mesmo que eu tenho para pregar. Quem não gostar, tem um pouco. Aí o versículo continua dizendo, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você vai pertencer à igreja, mas o reino de Deus não. Então você pode fazer uma Bíblia a contento, tirar os versículos que você não quer. Agora eu cheguei a quando eu queria. Você pode estabelecer, não, mas aqui é a nossa igreja, aqui pode tudo. Graças a Deus que a igreja não é do reino de Deus, ela é uma agência do reino de Deus. Então vou te dar uma ideia clara. Você já ouviu falar de franquia, Bob's, McDonald's. Você sabia que existem regras para você ter uma franquia de um McDonald's? Por exemplo, só pode abrir McDonald's em cidades com 200.000 habitantes. Menos não pode abrir. Outra, o padrão da loja tem que ser esse. Outra, os produtos têm que ser os produtos que nós fabricamos.
mercadinho, comprar uma boca e querer mandar no McDonald's. Aí o pessoal está fazendo assim com a igreja. Nós vamos fazer uma Bíblia para nós. Vamos agora dizer o que pode, o que não pode. A nossa igreja, ela é eclética. A nossa igreja é uma igreja para todos. É por isso que você vê cadeiras vazias. Agora, se você quiser uma igreja para todos, basta fazer bailes, amados. Shows gospel. Está chovendo. Põe um Fernandinho aqui para cantar, porque a igreja gosta de show. O pessoal quer show. Nós não vamos viver de shows, amados. Nós vamos ser sustentados pela palavra. É por isso que a gente já vai 15 anos. Quem começou com show, muitas igrejas estão aí quebradas. Verdade. Mas por quê? Aqui, como você tem alimento, pode esvaziar, mas cresce de novo, daqui a pouco diminui, cresce de novo. Mas a gente está crescendo. Está crescendo. Inchaço não é crescimento. Fama não te traz crescimento. Tem o crescimento que é de Deus, irmãos, e tem o crescimento anormal. Por exemplo, o bolo crescer, você precisa botar um negócio no meio. Você botar um fermento. Caso contrário, não cresce. A igreja não cresce com fermento. A igreja cresce com o poder de Deus, com a presença de Deus. E você deve desejar isso para você. Então, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, não adianta fazer essas coisas tendo uma vida diferente, uma doutrina diferente, para dizer assim, nós somos igreja. Não é. A igreja, você faz parte da igreja, mas não do reino de Deus. E o versículo diz, tais foste algum de vós, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados. Nós éramos assim amados, mas hoje nós fomos lavados, nós fomos santificados e fomos justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Então os que pertencem ao reino de Deus são os lavados, os santificados e os justificados do poder do nosso Deus. Aí o versículo continua para a gente encerrar. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser, o texto diz, mas tem coisas que não é bom fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Deus destruirá tanto o alimento quanto o estômago. Ou seja, Ele está dizendo que o nosso corpo gosta de prazer. Gosta de prazer. Comer dá prazer. E muitas coisas que a gente pode fazer dá prazer. Mas Ele está dizendo que a gente não pode ser dominado por nenhuma dessas coisas. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por que Deus construiu o nosso corpo? Ele morar nele. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, carne com carne, sangue com sangue? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você decide viver uma vida de santidade, você se torna um com o Senhor. Então Ele diz, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai
Deus no vosso corpo. Irmãos, eu não quero pertencer só à igreja, eu quero pertencer ao reino de Deus. Amém? Diga comigo, por favor, eu não pertenço só à igreja. Eu pertenço ao reino de Deus. Então, encerrando, lá em Mateus 5, agora, depois que eu passei por esse caminho todo, você vai entender o que Jesus está dizendo. Ele diz no 17: não penseis que vim revogar a lei, abrogar a lei, ou seja, eu vim acabar com a lei com os profetas. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, que era a divisão da Torá, lei e profeta. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Essa palavra cumprir, no original é dar complemento. Ele não está dizendo assim, eu também vou cumprir a lei. Não, a gente entende assim, mas ele está dizendo, vou dar complemento. E olha como é que começa o complemento dele. Porque em verdade vos digo, no versículo 17 de Mateus 5, até que o céu e a terra passem, nem ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, ou seja, guardar, obedecer, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder, não for além em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. E aí ele começa dizendo, desde que diz o Antigo diz assim, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vou acrescentar, eu vou completar. Aí o padrão começa a aumentar, o padrão de exigência dele é maior. Lá diz, não matarás, se matar vai ser sujeito a julgamento. Ele diz, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Se você matar, basta se irar. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, raca, maldição, doido, maluco, estará sujeito ao inferno de fogo. Meu Deus, o padrão de exigência é muito alto. Ele diz assim, se pois aprazeres ao altar do profeta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar do profeta, vai primeiro e conseguinte com teu irmão, então voltarás e faz o profeta. Ele está exigindo muito, mas ele vai exigir mais ainda. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, quando estás com ele no caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não saireis dali, enquanto não pagares o último centavo. Sabe o que ele fala sobre adultério? A lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Olha o padrão de exigência. Ele está dizendo que se você for lá na cama e deitar com outro homem que não é o seu marido, ele está dizendo, se você já olhar assim, é gostoso. Ah, na minha casa. Adulterou. Homens, passou uma mulher para você e você quebrou o pescoço, irmão, já adulterou. Se você só imaginar, irmão, já adulterou. O padrão de exigência dele é maior. Por isso que alguns não querem segui-lo, né? Aí tem outros sobre o julgamento até o capítulo 7. Então eu vou para o 5. Quem sabe você queira meditar durante essa semana em tudo isso que eu estou falando, para eu poder encerrar. Então aqui no 5, o que ele fala sobre as bem-aventuranças? Eu vou explicar um pouco e encerrar em rápidas palavras. Quando ele diz bem-aventurado, os humildes, os pobres de espírito, ele está falando pobres de merecimento. São aquelas pessoas que reconhecem que dependem da graça de Deus.
Existem pessoas orgulhosas que acham que Deus é obrigado a abençoá-lo porque sou filho dele. Não. Ele está dizendo que nós devemos ter um espírito humilde. Senhor, eu não mereço. O que eu tenho e o que eu sou é pela tua graça. Então ele diz que os pobres de espírito, esses, deles é o reino dos céus. Agora, 4. Bem-aventurados que choram. Essas pessoas que choram são aqueles que têm sensibilidade espiritual. Irmãos, existem pessoas que elas são tão insensíveis, que nada te toca. Não te toca ver a sua esposa chorando, seus filhos sofrendo. Não te toca ver o seu pastor cansado. Não te toca ver um mendigo na rua. Não te toca ver uma pessoa sofrendo. Você não está nem aí. Existem pessoas que elas são insensíveis a Deus, espiritualmente. É bonito que ele tenha essa facilidade de chorar, mas não chorar de raiva. Existe aquele choro da impossibilidade, eu não consigo resolver. Mas o que eu posso fazer? A Bíblia diz que esses que choram serão consolados. O teu choro é uma oração, tá, irmãos? Quando você se comove com a situação de alguém, o teu choro é uma oração. Muitas vezes é o Espírito Santo chorando através de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é à toa que intercessores muitas vezes sentem a dor por quem está intercedendo. Muitas vezes eles sentem o ataque e o peso de quem está intercedendo. Porque é isso. 5. Bem-aventurados os mansos, porque é da terra. Os mansos aqui, irmão, não é uma pessoa pacata, cheia de mansidumbre, não. O manso aqui que ele está se referindo é uma pessoa contida. É uma pessoa que ela pode gastar 100, mas ela gasta 80. Ela pode usar todo o seu poder e autoridade, mas ela não dá carteirada a ninguém. Sabe quem eu sou? O legal é isso. Você às vezes começa a botar o dedo na cara de uma pessoa, porque ele, meu, é policial, né? Você sabe, eu sou autoridade aqui. O cara tira uma cadeira e fala assim, eu sou juiz. Aí o cara fala assim, caramba, eu falei isso tudo com o cara. Porque ele achou que ele era o maior. Um manso é aquele, irmão, que ele não aparece. Ele não chega dando carteirada a ninguém. Você não dá nada por ele. Né? Você pensa. Aí ele fala para você, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. Aí no final ele fala assim, eu sou isso aqui assim. Estudei em tal lugar, fiz isso aí, o cara. O manso da palavra de Deus aqui, ó, é aquela pessoa contida. Ela não se aparece, ela não faz questão de aparecer, porque herdarão a terra. Os mansos herdam a terra, eles vêm de passos. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, essa aqui se refere a pessoas que têm amor. Por que amor? Porque o amor não folga com a mentira, ele folga com a verdade. O amor não ama a injustiça, o amor ama a justiça. E isso aqui é muito importante. Então você pode acompanhar isso em 1 Coríntios 13, fala sobre isso. Bem-aventurados misericordiosos. Ainda ouvi essa frase hoje do pastor Tiago, é colocar o coração na miséria do outro. Córdia é coração, miséria, misericórdia, colocar o coração na miséria alheia. Existem pessoas que ela olha para os outros assim, ela não sente misericórdia. Então nem aí para você, o problema é teu. Quando a Bíblia fala do aquele paralítico tem que Betesda, 38 anos ali,
Betesda quer dizer casa da misericórdia. Jesus chegou para ele e perguntou se você quer ser santo? Se Jesus perguntou, porque perguntar compromete. Então existem pessoas que andam com o outro e falam assim: bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, né? Graças a Deus, tudo bem. Você mesmo já responde. Porque se a pessoa fala: não, está tudo bem, não. Irmão, mas vai ficar. Não, mas deixa eu falar porque não está bem. Não, irmão, não quero saber. A gente precisa começar a fazer essa pergunta: está tudo bem com você, mas tudo bem mesmo? Eu estou perguntando porque se não tiver, irmão, conta comigo. Não, eu estou passando uma luta, você pode me ajudar? Posso. Isso é misericordioso. Nem sempre é dinheiro, nem sempre é uma cesta básica, mas muitas vezes só um afago, um carinho, um amor, um mimo. Quer ver uma coisa que você fala assim: eu estava aqui e resolvi orar por você. Eu estava orando por você. Eu sou: oh, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Estava precisando. Às vezes, né, eu só vou te mandar versículo, mas às vezes eu mando: eu estava precisando dessa palavra. É tão bom, né? A gente acaba de orar e manda essa palavra. Por último, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. E aqui eu tenho uma frase que eu ando comigo que diz assim: a cidade mais limpa não é a que mais se varre, é a que menos se suja. Escuta isso, irmão. Da cidade mais limpa não é aquela que você vai toda hora, mas é aquela que menos se suja. Quando o texto aqui diz assim, na palavra de Deus: bem-aventurados os limpos de coração, não é que não vai aparecer coisa para te sujar, falta de perdão, nada, sentimento do ódio, ira, vai aparecer. Mas sabe o que você faz? Não deixa isso entrar, não. Ó, menina, isso é coração limpo. Coração limpo não é aquele que eu estou toda hora limpando, mas é aquele que não permite se sujar, não permite se contaminar. Não quero saber, não quero saber isso aí, não. Você não vai me fazer bem, você vai me falar, vai edificar, tá? Não vai, não quero saber. É assim que você tem que viver, infelizmente é assim. E o outro padrão, que ele diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Deus se manifesta para quem tem o coração limpo. Deus não se manifesta para quem tem o coração sujo. E bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Que promovem a paz. Irmão, tem gente que é bom para apaziguar. Está uma briga, e a contenda está lá, e pá, mas aquela pessoa: não, vamos amar os outros, vamos perdoar, e promove uma paz ali. Os pacificadores. A Bíblia diz que esses pacificadores são chamados filhos de Deus. Os pacificadores não são os que põem mais lenha na fogueira. Os pacificadores não colocam gasolina na fogueira. Os pacificadores retiram o combustível. Ele retira a lenha. Ele evita que mais coisas. Agora, os que estão a serviço de Satanás, às vezes você já encontra uma pessoa inflamada. Irmão, a gente encontra muita gente inflamada, né? Semana passada a aula da escola era sobre ofensa, e a cura da ofensa é a humildade. Então é um tema que, pela graça de Deus, Deus me deu a graça de dominar. Irmãos, existem pessoas que elas inflamam ainda mais. A coisa já está inflamada e elas conseguem botar mais lenha. O marido já está brigando, está se separando, e ela consegue ir na casa da outra e falar: vai dar mesmo, minha filha. Filha do capeta. Por que você está botando mais lenha? Não, você tem que chegar e falar: minha filha, está ruim com ele, pior sem ele. Tá? Outra coisa, o homem está escasso. Tem pouco homem, e o pouco que tem alguns. E não é. Então, minha filha, segura esse aí mesmo. Está ruim? Segura esse mesmo.
Segura isso aí que é melhor possível. Isso aqui promove a paz. Esse aqui promove a paz. Agora o outro não. Larga mesmo, minha filha. Eu também estou solteiro. Melhor só do que mal acompanhado. Essas frases não ajudam. Não ajuda, irmão. Isso está na Bíblia. Que versículo é esse? Então assim, quem promove a paz vai usar o que? A palavra de Deus. Não, o que diz a Bíblia? Vamos para a Bíblia? É assim. Fabiano, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui está perto, tá? Os discípulos ouviram isso aqui e eles não imaginavam. Depois Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão morreu apedrejado, né? Tiago teve a cabeça cortada. João lançado numa taça de azeite fervendo. Você vai ver que João lançado na ilha de Patmos, perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade. Porque deles é o reino dos céus. Mas essa perseguição também acontece conosco, amados. A igreja é muito perseguida. Você talvez nunca tenha ouvido falar, mas se você for para a internet, eu vou falar igreja perseguida. A igreja perseguida é a igreja que está naquele quadrinho do mundo chamado Janela 1040, aonde são países que eles chamam de portões de ferro, aonde o evangelho não pode ser pregado. E quando eles podem ler a Bíblia uma vez por ano e fazem filas enormes para conseguir ler um versículo, porque eles não podem ter uma Bíblia. Se alguém for pego na internet lendo um versículo, é morto. O que você viu no Afeganistão nesses dias, aquilo é direto, irmãos. Igrejas que se reúnem em salas fechadas, adorando o Senhor, e chega gente e metralha todo mundo, perseguido. Isso já acontece. Aconteceu pelos imperadores de Roma e ainda acontece hoje. Jesus está dizendo coisas que... E vai chegar um tempo também que a igreja será perseguida. Vamos tentar impedir a gente pregar o Evangelho. Por último ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, se aborrecerem, perseguindo, e as pessoas mentindo, fazendo calúnia, difamação do seu nome, disserem todo mal contra vós. Irmãos, isso, eu não sei se você já foi, mas eu já fui várias vezes vítima de calúnia, de gente que levanta um falso a seu respeito. Irmãos, como isso é terrível, e você não tem como se defender, você não tem como dizer, e você tem que sofrer aquele dano ali. Mas o que mais dói não vamos dizer, essas coisas, né? Foi quando eu disse para vocês, comecei a falar, e agora vou terminar, né? Em 2007, a gente, no auge da unidade da fé, crescendo aqui, crescendo em São Paulo, precisei colocar um pastor lá. Em 2 meses ele convenceu 90% da igreja contra mim. Gente que estava comigo há 5 anos. E o cara falou assim: o apóstolo é branco. E o pessoal sempre viu que eu era preto. Você viu? O apóstolo é branco. Mas não, o apóstolo foi isso, não, ele sempre foi preto. Mas acreditaram que eu era branco. Isso é bravo. Por isso, irmãos, assim, quem já foi vítima de injustiça, quem já foi vítima de calúnia, pensa muitas vezes antes de dar crédito a alguém. Mas se você nunca foi, é fácil acreditar. Você nunca vai usar a peneira disso. E até hoje a nossa igreja em Santo André sofre, com poucos membros. Isso já fazem 2007, já vai para quantos anos aí? E até hoje a nossa igreja ela sofre para se levantar, crescer. A pastora lutando lá, ganhando alma, entra gente, sai gente, e ter passado por essa rebelião. Então, é difícil, mas eu tenho uma esperança. Jesus termina assim: regozijai-vos. Mas não vou regozijar enquanto as pessoas estão falando
mal dormir, e quando estão me caluniando, regozijai-vos. O padrão de Jesus é muito alto, irmão. Então eu vou me alegrar com isso. Mas ele diz: alegrai-vos, viu, pastor Gabriel? Alegrai-vos. Porque isso é um sinal que o seu galardão no céu é grande. É grande. Pois assim perseguiram os profetas que vieram sobre vós. A sua perseguição e a sua calúnia garantia que você está dentro do reino de Deus. Diga: a minha perseguição, a luta, as calúnias a meu respeito, é a garantia de que eu estou no reino dos céus. Embora, irmãos, o sermão do monte, e de pé, eu estou lendo a conclusão. Embora o sermão do monte tenha sido denominada a constituição dos cidadãos do reino de Deus, nunca veremos seres humanos imperfeitos, ainda que cristãos, atingir um nível de perfeição ali proposto. Eu tinha preparado essa palavra e a pastora começou aqui. Eu entendi que Deus era hoje essa mensagem. Nós nunca vamos atingir o nível de perfeição que Ele exige, mas estamos no caminho, como ela disse. Jesus inicia as bem-aventuranças e o preâmbulo dessa constituição, tendo em mente a nossa incapacidade. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aqueles que reconhecem: Senhor, eu não consigo, mas eu reconheço a minha pequenez. Quem começa por admitir as falhas está em melhores condições de experimentar a bênção de Deus e de desfrutar do seu reino. Então, por onde começa a minha humildade? Reconhecendo as minhas falhas. Quando eu começo a olhar que eu tenho falha, eu nunca vou apontar o dedo para ninguém. Todavia, não podemos fugir ao fato de que Jesus deixou aos seus seguidores esses alvos como estilo de vida. Quem atender com amor ao Senhor, agradecido por sua graça, mais se aproximará desses ideais. As bem-aventuranças são um modelo de perfeição que requer que os declaremos dependentes de Deus. Não podemos, mas Deus pode. Mesmo quando fazer isso implique a incapacidade de seguirmos perfeitamente, devemos persistir em obediência, prosseguindo para o alvo. As bem-aventuranças, amados, expressam a qualidade de vida que Deus pretendeu para a humanidade desde o princípio, uma vida de bênçãos. E a palavra bem-aventurado também pode ser traduzida por mais do que feliz, mas denota algo mais que mera emoção. É um prazer obedecer às leis de Deus. Quanto mais nos aproximamos dos padrões de Jesus, tanto mais experimentamos as bênçãos de Deus. Diga comigo: quanto mais eu me aproximar dos padrões exigidos por Jesus, tanto mais experimentarei as bênçãos de Deus para a minha vida. Então você que faz parte do reino de Deus, feche seus olhos. Você que aceita as leis de Deus, você que entende que Jesus é o teu rei, você que entende que Jesus é o teu Senhor, é o teu dono, é o teu pastor, é o teu líder, e o que Ele fala deve ser obedecido por você e por mim. É como se hoje, nesta mensagem, não estivesse aceitando Jesus de novo, estivesse dizendo: Senhor, eu não quero viver de acordo com meus padrões, eu não quero viver de acordo com as minhas convicções, quero viver de acordo com a sua palavra. Isso, querido, vai pelo menos iniciar o processo de perfeição, de ser uma pessoa íntegra. Como ele falava para o Jó: vixe, meu servo Jó, íntegro, obediente, se desvia do mal.
É isso que Deus quer para mim e para você. Sejamos verdadeiros cidadãos dos céus. Meu Deus e meu Pai, eu oro nesta noite, eu oro por esta igreja, eu oro pelos meus discípulos, eu oro pelo selo do meu apostolado e agradeço, meu Deus, pela vida de cada um deles que aprenderam hoje que nós não pertencemos ao reino de Deus, porque pertencemos a uma igreja. A igreja é só uma agência, é só uma franquia do reino de Deus. Nós, porém, pertencemos ao reino de Deus porque nos submetemos a um rei, e porque também se aceitamos as leis impostas por esse rei. Assim Deus dirige os nossos passos, dirige o nosso caminho e nos ajuda a alcançar o padrão que tu desejas, que tu almejas, que tu colocou essa expectativa em nós. Assim, Senhor, te adoramos e te glorificamos esta noite e bendizemos o teu nome para todos sempre. Amém? Vamos aplaudir a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Você pode sentar. Eu quero só anunciar que nós iríamos comemorar a festa da igreja dia 15, que é exatamente o dia do nosso aniversário. A unidade da fé começou em 15 de novembro de 2006. Mas a convenção também começou junto, né? A igreja aqui de Seropédica, ela iniciou 28 de novembro, 13 dias depois que a gente abriu a igreja de Santo André, abriu aqui de Seropédica. Então o ministério está fazendo 15 anos, debutante, e já houve uma reunião com a liderança aqui da igreja. Eu passei para eles essa responsabilidade de organizar festa, enfeite, tudo, porque eu estou atendendo uma agenda como apóstolo, eu não tenho como organizar tudo. Então, amanhã vamos precisar terminar a pintura que eu já havia começado, a gente vai precisar preparar a igreja para a festa, e nós adiamos então para novembro, ou dezembro, dias 11 e 12. 11 e 12, vai ser um sábado e um domingo, tá? Então, eu vou pregar no sábado, o bispo Luiz, né, um bispo que está com a gente já há bastante tempo, honrar com a mensagem de domingo, à noite aqui na sede. Então se programa, não viaja nessa data. E a gente está pedindo que quem puder, né, já veio do Espírito Santo, já veio de outros lugares, se você é um membro e quiser gravar um vídeo, o que a unidade da fé representa para você? Dar um testemunho, um feliz aniversário para a igreja. A irmã Rosiane, do Ceará, da nossa igreja de Batalha, está preparando um vídeo contando rapidamente a nossa história, para você entender quem é a unidade da fé. Assim também nós vamos colocar um mural com fotos, né? Eu vou ver as fotos mais antigas que eu tenho, para você ver como que começou. Tem fotos da obra aqui, como que era, a máquina trabalhando aqui dentro, tempo que chovia. Se você for na internet, tem muitos vídeos antigos da unidade da fé, como que eram os jovens aqui, como eles entravam pulando, dançando, depois de vir de um acampamento. Tem tanta coisa, tanta coisa. Eu tenho foto do primeiro batismo da unidade da fé aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu na Rural. Assim, quando a gente pega as fotos, começa a lembrar que tanta esperança. E como eu deixei eles escolherem, né, tudo, organizar, aí o pastor esteve comigo essa semana para falar da reunião, e quando ele me deu o tema, assim, sabe, foi uma coisa assim tão que bateu lá dentro. Olha, a gente decidiu que o tema vai ser gratidão. Eu achei aquilo muito forte. Eu estava sem uma ideia de um tema, né? Na minha cabeça, sabe, algo do Brasil, e Deus está querendo falar algo
aberto para nós, sabe? Ele está falando, para de reclamar da sua igreja, agradeça. Então, irmãos, só vem a festa se você tiver um coração muito agradecido. Se você tiver um coração, Senhor, muito obrigado pelos 15 anos, ou pelos anos que eu estou nesse ministério, por cada encontro de casais, por cada encontro com Deus, por cada dízimo que eu contribuí, cada oferta que eu dei, cada trabalho, cada limpeza que eu fiz aqui na igreja, cada teia de aranha que eu tirei, cada ventilador, cada ar-condicionado que eu limpei. Todo trabalho é importante. Todo, amado, todo. Você não é, ninguém te vê lavando banheiro, mas o seu trabalho é importante. Tá? Ninguém vê o trabalho com as crianças, mas é importante. Todo trabalho é importante. Nós não chegamos aqui sozinhos. Não. Nós somos uma equipe. Somos uma família. Né? Amém, gente? Amém. Então, coração agradecido. O que você puder fazer para alegrar o coração de Deus, você vai alegrar o meu. Mas eu queria todos engajados, todos, tá? Acho que o Thiago, o que eu posso fazer com a minha parte? Não, está precisando de você numa eu quero. Não, participa, esteja junto, esteja aqui no dia. Eu vou ficar feliz se você estiver aqui, eu poder olhar o seu rosto e poder agradecer junto com você pela sua vida, pela casa de paz, por todo o trabalho, como fizemos para ganhar você para Jesus. Se a gente tivesse como mudar, passar todos os vídeos do batismo, todos os batismos que teve aqui, você já pensou? Não dá. Não dá é muita coisa. Mas a gente precisa agradecer. Quantos entendem que precisamos agradecer? Amém. Então, dia 11 e 12 de dezembro, contamos com você, trabalhando, antes, né? Para a festa ser linda. Pastor, então vamos encerrar. Fique de pé. Hoje é aniversário da Francine. Trouxe bolo? Mas Deus está me revelando que você comeu churrasco. Estou mentindo? Aí, vamos falar. Né? Silvia. Vem cá, minha irmã. Mais alguém fez aniversário essa semana? Não? Alguém vai fazer amanhã? Quem nasceu no dia dos mortos? Ninguém. Então tá bom. Sobe aqui. Está feliz, minha filha? 40 aí? 33? Irmã, Jesus morreu aos 33. Então você vai viver mais feliz. Não, tem que falar, senão ela fica. Conheça minha ovelha. Chorona. Tem, irmã. Quantos querem abençoá-la? Senhor, obrigado pela tua filha, que hoje completa mais um ano de vida e poder estar no culto na igreja no dia do seu aniversário. Que prazer, Senhor. Já pode comemorar com seus amigos, com aqueles que estiveram com ela, sua família, e agora aqui, Senhor, em toda a sua igreja. Obrigado pela salvação dela. Eu lembro do dia que ela chegou aqui, eu lembro da oração dela para o Senhor salvar o marido, do casamento deles, da chegada do Ítalo. Senhor, como tu tens abençoado essa família. Senhor, e presente, Senhor Deus, seu marido de volta, trazendo daquele hospital. Meu Pai, se ele fosse agradecer aqui pela loja, pelo sustento, o que o Senhor tem feito na vida deles, nós passaríamos a noite aqui agradecendo. Por isso, Senhor, queremos te louvar por essa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para ela parabéns? Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades.
Depois ela vai pagar a pizza para todo mundo. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo seja para a tua vida. Todos digam. Tenha uma boa semana. Vamos com Deus.